Gimnospermas. As gimnospermas são os vegetais muito evoluídos. Por que evoluídos? Porque são plantas que têm raiz, caule, folhas. São as cormófitas. Mas o que chama atenção é que o que levou a um belo desenvolvimento dessas plantas? A presença dos seus vasos condutores. São plantas vasculares, ou seja, traqueófitas. E quais são os vasos presentes? O xilema, que conduz a seiva bruta, e o floema, que conduz a seiva elaborada. Bom, por esse motivo são denominadas como traqueófitas, cormófitas e traqueófitas. Mas nesses vegetais também vamos encontrar a presença da semente. O que surgiu? Estudando os vegetais dentro de uma escala evolutiva, percebemos a presença da semente. No interior da semente encontra-se um embrião, e esse embrião ele vai se desenvolver mitoticamente e vai originar uma nova planta, mantendo assim todas as características, o DNA desse vegetal. Portanto, a presença das sementes, podemos classificar, portanto, essas gimnospermas como plantas do tipo espermáfitas. Mas a sua semente, ela é nua. Então, gimnu é latim e significa desnuda, ou seja, nua. O que está nua? O esperma. E quem é o esperma? É a semente. Como assim uma semente nua? Quando nós, por exemplo, chupamos manga, você saboreia a polpa envolve a semente. Então essa parte carnosa serve para proteger a semente do vegetal. Então a semente, por exemplo, de uma manga está protegida. Logo, quando nós comemos o pinhão, que é uma semente, o pinhão é uma semente, você saboreia o quê? O endosperma, que é a reserva nutritiva para o embriãozinho que se encontra no seu interior. Então, o pinhão é uma semente e não se trata de uma fruta. Logo, se a semente não tem a polpa envolvendo-a, então essa semente é nua. Bem diferente da manga. Você saboreia a parte carnosa e no meio tem o que? O caroço da manga. O caroço da manga é a semente da manga que estava até então protegido. Então, gimnospermas tem uma semente nua. E lembrando que o pinhão é a sua semente. O que eu vou encontrar na semente? Uma casca, o endosperma e o embrião no seu interior, que encontrando condições satisfatórias vai germinar e desenvolver um novo vegetal. Portanto, são as espermáfitas. Bem, mas nós temos que pensar que as gimnospermas são plantas tão desenvolvidas, são as traqueófitas, né? Lembrando que os vasos condutores surgiram nas pteridófitas. Então, temos aqui um exemplo, uma sequoia, que é um dos vegetais, um dos tipos de pinheiros de gimnosperma mais desenvolvido. Observem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só desse lado 8 pessoas envolvendo. Parece-me que do outro lado deve ter mais umas 8, né? Ou umas 7. Para vocês verem que ela é bem, mas bem desenvolvida. Bem, onde eu vou encontrar esses pinheiros? Em regiões mais frias, né? Que apresentam assim um clima temperado. Então, aqui eu tenho uma gimnosperma. Quando eu observo a gimnosperma, eu tenho que dizer que esse vegetal é o meu esporófito, é a minha geração esporofítica, é a geração 2N. E, como eu disse, elas crescem abundantemente devido à presença de seus vasos condutores, por isso são traqueófitas. Então, se eu estou observando aqui o esporófito, esse esporófito, ele é capaz de originar o gametófito. Então, o esporófito é a geração 2N e o gametófito é a geração N. Olha a diferença.
Esporófito é a geração 2N, então pode sofrer meiose e originar esporos. Os esporos são células haploides que vão sofrer mitose e vai originar um gametófito. Esse gametófito haploide vai gerar os gametas, que se fundem e origina um embriãozinho, um zigotinho. O zigoto origina o embrião e o embrião dará origem a um novo esporófito. Logo, as gimnospermas, assim como os fungos, as algas, as briófitas e as pteridófitas, sofrem alternância de gerações ou metagênese. Pessoal, quando se fala o que é uma metagênese, não vai me responder que é alternância de geração. Você tem que explicar que na metagênese são vegetais que apresentam no seu ciclo de vida uma geração esporofítica que origina a geração gametofítica e a geração gametofítica origina a geração esporofítica, ok? Bem, no pinheiro nós vamos observar também a presença de caules, a presença de folhas, e suas folhas, elas são aciculadas, lembra assim uma agulha. Mas o que chama atenção é que nos pinheiros nós vamos encontrar também os estróbilos, os cones. Antigamente, esses cones eram chamados de flores das gimnospermas. Hoje já não se fala mais isso. Gimnosperma não tem flor, ela tem cone ou estróbilo. Quem são os cones? Esta estrutura aqui, muito utilizada para fazer as guirlandas, muito utilizada para enfeitar as vitrines na época de Natal. E é interessante que estes cones, ou seja, estes estróbilos, é a estrutura de reprodução das gimnospermas. Então, eu tenho aqui um estróbilo feminino e tenho aqui um estróbilo masculino. Se vocês observarem, os cones masculinos, as escamas são bem fechadinhas. Já no cone feminino, as escamas, elas estão abertas. Dá para perceber? Muito bem. Estes cones, ou seja, estes estróbilos, correspondem aos órgãos sexuais das gimnospermas, o que leva a classificá-las como fanerógamas. Porém, os estróbilos correspondem a quem? As pinhas, que podem ser masculinos e femininos. Como eu disse, o masculino é fechadinho e o feminino é aberto. E nós vamos observar que estes estróbilos são formados por várias escamas. Percebe aqui, olha, né? Aqui eu tenho um eixo onde se prendem estas escamas. Cada escama desta, olha, cada escama desta vai ter bem aqui embaixo uma bolsa que vai abrigar os microsporângios, que são as bolsas que abrigam esporos. Então, eu posso visualizar aqui um estróbilo. Cada escama do estróbilo é chamado de, se for num cone masculino, microsporófilo. Se for num cone feminino, megasporófilo. E bem aqui embaixo fica a bolsa que abriga os esporos. Bem, então, um cone do tipo masculino, o cone será chamado de microstróbilo. Olha, totalmente fechadinho. Cada escama é um microsporófilo. Embaixo, bem aqui na parte inferior dele, nós vamos encontrar uma bolsa que abriga os esporos, que é chamada de microsporângio. Dentro desses microsporângios, nós vamos encontrar as células que vão sofrer a meiose e originar os micrósporos, certo? Que são as células haploides. Então, olha, aqui cada escama é um microsporófilo. Bem aqui embaixo, aqui nessa porção inferior, temos essas bolsas, que é o microsporângio.
Dentro desses microsporângios, as células mães de esporos, que são células diploides, que são denominadas microsporócito. Cada célula de microsporócito é uma célula diploide. Observa? Cada célula diploide, ela poderá sofrer uma meiose e formará 4 células haploides, denominadas de micrósporos. Cada micrósporos, portanto, tem um núcleo haploide. Um núcleo haploide. Percebe? Um núcleo só dentro de cada micrósporos. O que é que vai acontecer com cada micrósporo? Cada núcleo haploide sofrerá uma mitose e, portanto, a célula de micrósporos ficará com 2 núcleos. Observem, 2 núcleos. Muito bem, mas esta célula de micrósporos, ela tem aqui 2 membranas que a envolve, a intina e a secundina. Essa intina, essa célula aqui, essa membrana aqui, e aqui a secundina. Percebe que agora, nesta estrutura, eu vejo que a minha exina, a membrana mais externa, formou 2 abas, como se fossem as abas de um boné. Por que formou essas abas, né? Porque esta estrutura agora formada, que tem 2 núcleos após a mitose, que tem as abas formadas pela exina, corresponde ao meu grão de pólen. Esse grão de pólen é o gametófito masculino, mas ele é o gametófito jovem. Por quê? Porque o gametófito masculino adulto tem esse tubo polínico. Olha a diferença, gente, isso é coisa de vestibular. O gametófito masculino jovem é o grão de pólen. O gametófito masculino adulto é quando esta célula que vai originar o tubo polínico, sofre essa elongação, formando o tubo polínico. Então, pronto, se o meu grão de pólen ganhou o tubo polínico, ele é o meu gametófito masculino adulto. Voltando aqui um pouquinho para darmos continuidade ao nosso ciclo reprodutivo, quando a célula de microsporócito sofre meiose, que origina 4 tétrades, que são 4 micrósporos. Cada micrósporos aqui, gente, é um esporo. Esse esporo tem um núcleo haploide, portanto, sofre mitose. A mitose origina 2 células, então ficará uma célula com 2 núcleos dentro. Cada núcleo desse, um deles será chamado de célula ou núcleo gerador do tubo polínico, vai gerar o núcleo tubo polínico e o outro é o núcleo gametofítico, é o que vai fazer a fecundação. Então, olha, voltando, a célula mãe de esporo sofre a meiose, forma 4 micrósporos. Percebe que tem aqui cada micrósporo com um núcleo. Cada núcleo desse sofre uma mitose, fica com 2 núcleos. Um dos núcleos é o que vai originar o tubo polínico, olha, esse núcleo. O outro núcleo é o núcleo gamético, é o que vai fecundar, tá bem? Mas aqui eu tenho a membrana intina e a exina que formou o que? As abas para facilitar a dispersão desse grão de pólen pelo vento. Então vamos dizer assim que a polinização nas gimnospermas se dá através do vento. Bem, então aqui eu tenho o grão de pólen, a membrana intina, a exina. Esse núcleo, o núcleo vegetativo ou gerador do tubo, já sofreu uma elongação, originando o tubo polínico. Então, voltando, esse é o meu gametófito jovem masculino e esse é o meu gametófito adulto. Esse núcleo gamético, ele vai sofrer uma mitose também depois que forma o tubo polínico, ficando o primeiro núcleo e o segundo núcleo. O primeiro núcleo e o segundo núcleo. Muito bem. Então, nas gimnospermas, nós vamos observar que no cone masculino,
né? Aqui essa bolsa que é o microsporângio, tem a célula que dentro desse microsporângio tem a célula de microsporócito que sofreu a meiose, que originou 4 micrósporos. Cada micrósporos vai originar o que? O grão de pólen. Então eram 4 micrósporos, vão formar 4 grãos de pólen. Então esse grão de pólen se caracteriza pela presença da célula que irá originar o tubo polínico e a célula generativa, ou seja, a célula que depois, o núcleo que depois vai sofrer uma mitose e vai originar o primeiro e o segundo núcleo, chamados de gamético. O primeiro e o segundo. Esse primeiro é que vai fazer a fecundação, porque o segundo núcleo sofrerá degeneração. E o núcleo gerador do tubo, este núcleo, pessoal, é que sofreu essa elongação. Então aqui eu tenho meu gametófito masculino jovem, meu gametófito masculino adulto. Acho que já deu para memorizar, não é? Vamos fundir tudo isso agora, todas estas informações. Como vocês viram, nós falamos da formação do grão de pólen no gametófito, ou seja, a partir dos meus micrósporos, beleza? No meu microstróbilo, que é o masculino. Nós vamos falar agora o que é que vai acontecer no cone feminino. Quase que é a mesma coisa, hein, moçada? Aqui eu tenho um cone feminino. O cone feminino recebe o nome de megastróbilo. Quando o cone era masculino, era microstróbilo. Em cada escama, que no cone masculino era microstróbilo, no cone feminino é megastróbilo. Na parte inferior de cada megasporófilo, eu vou encontrar a bolsa que abriga o esporo, megasporângio, que no cone masculino era microsporângio. Dentro desse megasporângio, nós vamos encontrar a célula mãe de esporo, o megasporócito. Esta célula de megasporócito é uma célula diploide que vai sofrer meiose. Ela está aqui dentro. Então, esta estrutura que eu estou representando aqui para vocês estaria aqui em cada escama desta, certo? Cada escaminha desta corresponde a esta estrutura. Observe que eu tenho aqui a célula diploide de megasporócito. O que é que vai acontecer com esta célula de megasporócito? Antes a célula era de microsporócito que deu origem aos micrósporos. Esta célula de megasporócito vai sofrer a meiose e vai originar 4 células de megásporos. O que acontece? Tenho 4 células. Percebe uma célula maior e 3 células menores. Quando esta célula de megasporócito sofre a meiose, que formam 4 células, 3 delas se degeneram. Fica apenas uma célula que é o megásporo funcional. Esse megásporo funcional tem um núcleo haploide. Esse megásporo funcional vai ser o óvulo, a oosfera, que ficará dentro deste saco aqui, que corresponde ao gametófito feminino. Então aqui é o gametófito feminino, a estrutura haploide. O grão de pólen é o gametófito masculino, é a estrutura haploide. Veja bem que esses gametófitos terão que dar origem a um novo esporófito. Como que isso então vai acontecer? Esse grão de pólen, que tem 2 núcleos, o núcleo gerador do tubo polínico e o núcleo germinativo. Este grão de pólen, através do vento, ele vai ser levado até o cone feminino. Chegando no cone feminino, ele vai ficar aderido a uma abertura, a esta abertura aqui, olha, que é chamada de micrópila. Esta abertura. Quando esse grão de pólen fica aderido a essa micrópila
E nós já sabemos que aqui dentro tem o quê? Um megásporo funcional. Formado o tubo polínico, esse núcleo, que é o germinativo, sofrerá a mitose. E sofrendo então esta mitose, fica com dois núcleos, ó, o primeiro núcleo e o segundo núcleo. Então, esse núcleo, esses dois núcleos, o primeiro e o segundo, desceram pelo tubo polínico e vão lá se encontrar com quem? Com o megásporo funcional, que é esta oosfera. Sendo assim, olha, nós temos aqui um exemplo, né, de araucária, que é uma gimnospermas. Nós temos aqui o cone masculino, temos aqui o cone feminino. Então, já foi formado aqui os grãos de pólen no masculino e no feminino foi formado, restou aqui o megásporo funcional. Observem que nesta araucária eu vou ter uma planta com cones masculinos, uma outra planta com cones femininos, para não ocorrer uma autofecundação. Diferentemente, isso acontece num pinus, porque num pinus, na parte superior, eu tenho os cones masculinos, na parte inferior, os cones femininos. Mesmo assim, não vai acontecer uma autofecundação. Por quê? Porque mesmo nos vegetais, estes gametas amadurecerão em épocas diferentes. Observa-se então uma protandria para evitar uma autofecundação. Mas, gente, então isso está acontecendo em plantas diferentes, tá? Cones masculinos numa araucária, cones femininos numa outra araucária. Pelo vento, esse grão de pólen é levado até uma araucária, onde tem os cones femininos. Esse grão de pólen vai ficar o quê? Aderido a essa abertura aqui do saco embrionário, que é a micrópila. Quando esse grão de pólen adere, o núcleo gerador do tubo polínico forma o respectivo tubo polínico. O outro núcleo que ficou dentro, que é o núcleo germinativo, sofre mitose, ou seja, núcleo espermático, ficando o primeiro núcleo e o segundo núcleo. O primeiro núcleo, ele vai se fundir à oosfera, ao meu megásporo funcional. Se é um núcleo haploide, que é o primeiro núcleo, e um núcleo haploide, que é o megásporo funcional, vai, a partir desta fusão, portanto, posso dizer que ocorreu uma fecundação, vai dar origem a um embrião 2N. Olha o meu embriãozinho aqui. E o meu segundo núcleo? Ele vai degenerar. E as células que estão envolvendo aqui por dentro desse meu saco, que são as células chamadas de nucela, são todas células haploides, envolverão o embriãozinho. Estão vendo essa camada aqui mostrando em rosa? É o endosperma, são todos de células haploides. O embrião é 2N e essa reserva nutritiva é o endosperma, é N. Então, o embrião está envolvido pelo endosperma, que é N. O embrião 2N, endosperma N. E voltando aqui um pouquinho, esta membrana do saco embrionário é a primina e a secundina. Esta primina e secundina formarão a casca da semente, que protegerá o endosperma e o meu embriãozinho. Então, o que eu tenho aqui agora, gente? Uma semente que é o pinhão. O cone é a pinha e a semente é o pinhão, que a gente ferve isso aqui, põe na panela de pressão e come. Então, gimnosperma não tem fruto, o que você come é a semente, por isso que ela é uma espermáfita. E quando essa semente cai num ambiente úmido, ela vai germinar e se desenvolver numa nova planta, numa nova araucária ou num novo pinus, ok? Percebe então que os gametófitos originaram o esporófito e que o esporófito originou quem? Os gametófitos.
spermatófitos. Portanto, uma metagênese. Bem, lembrando que a polinização trata-se do transporte do grão de pólen, de onde foi produzido o grão de pólen para onde vai fazer a fecundação. O grão de pólen, ele foi transportado pelo vento, moçada. Isso aqui, olha, então na gimnosperma, o transporte do grão de pólen é por anemofilia. Todos esses demais tipos de transporte do grão de pólen nós estaremos tratando depois nas angiospermas. Nas gimnospermas, o transporte do grão de pólen se dá de forma anemofilicamente, pelo vento. Somente nas cicadáceas é que ocorrerá o transporte do pólen pela água. Beleza? E aí nós estaremos tratando disso depois, então, que nós vamos ver esse tipo de polinização.